Prezados irmãos, prezados internautas, é uma alegria muito grande estarmos aqui hoje para participarmos desta reunião de oração, uma reunião muito importante para todos nós, para o nosso crescimento espiritual. Desejo boas-vindas a todos e que a Santa Vó Rosa, juntamente com o nosso santo profeta, irmão Aldo, possam nos abençoar, para que possamos ter uma reunião alegre, uma reunião cheia de paz, e onde também possamos contar com a bênção do nosso bondoso Deus, do nosso Jesus, da nossa querida Mãe Virgem Maria. Irmãos, nós vamos então dar início a esta reunião de oração. Eu convido os irmãos que puderem, que fiquem em pé. Vamos cantar o hino do nosso inário, número 1, Igreja Forte. Ó Santíssimo e eterno Deus, nosso Pai, toda honra, toda glória, todo louvor sejam dados ao Senhor, porque o Senhor é o nosso Pai, é o autor da vida e tudo tem feito para ver a nossa felicidade, o nosso progresso, o nosso aperfeiçoamento nesta terra. Receba a nossa adoração sincera, a nossa gratidão. Também a nossa gratidão e adoração ao nosso Jesus. Ele que deu a sua vida por nós. E também a nossa adoração à nossa Mãe Virgem Maria, uma santa que tanto amamos, que tanto veneramos. Os senhores são tudo para nós. E nós somos muito gratos aos senhores, porque tendo misericórdia de nós, deu para nós esta igreja. Uma igreja tão santa, tão pura, onde está à sua frente o Espírito Consolador, a nossa Santa Vó Rosa. Uma santa poderosíssima que nós conhecemos, que nos dirige, que nos orienta,
e que nos faz nos aproximarmos cada vez mais do Senhor, ó Deus. O Senhor também deu para nós um profeta tão sábio, tão bom, o nosso santo irmão Aldo. Ele que nos dirige, que nos orienta também. Um profeta que nós o amamos de coração. Por isso somos gratos ao Senhor Deus e a Jesus por este presente maravilhoso. E aqui nós estamos reunidos como uma família para participarmos desta reunião de oração. E juntos queremos pedir ao Senhor que nos abençoe. Derrame sua unção preciosa sobre esta reunião, para que ela possa ser produtiva e tenha o alcance que o Senhor tanto espera. Abençoe todos os componentes deste coral, os membros, obreiros, os irmãos que estão dirigindo para esta reunião e aqueles que não puderam vir por motivo muito justo. Abençoe a todos. Então, com esta fé, com esta confiança, com esta alegria que sentimos, nós entregamos nas Tuas mãos, ó Deus, esta reunião de oração. Amém. Vamos cantar o hino 82, número 82, ó Espírito de Deus, ó Santo Espírito de Deus.
Essa igreja está lutando juntamente com Jesus, com a Mãe Virgem Maria, nos criando para a luz. Vai ganhando os sinceros, ajuntando os humildes. Estão espalhados no pecado, escravizados. Estamos revestidos de um poder miraculoso, pois o nosso Deus vivo é o Pai Todo-Poderoso. Temer, e de avante o céu vos espera com alegria.
barco seguro, eu sigo a remar no mar desta vida que só lutas nos dá, enfrentando os perigos, mas sem nada temer, porque a Santa Voz Rosa comigo está para me proteger. As ondas revoltas tentam me derrotar e o meu barco começa a querer naufragar. Peço que a Santa Voz Rosa venha me ajudar e logo venha a bonança e no meu barco seguro eu continuo a remar. No barco seguro eu sigo a remar no mar desta vida que só luta nos dá, enfrentando os perigos, mas sem nada temer, porque a Santa Voz Rosa comigo está para me proteger. Com a Santa Voz Rosa eu quero sempre estar, seu poder infinito quero sempre exaltar, porque nas horas de luta ela me faz sossegar, pois me garante a vitória e assim confiante eu sigo a navegar.
Muito bem, irmãos. Agora nós vamos passar para a mensagem. Irmãos, naquela última reunião que o nosso Senhor Jesus, Ele teve com os seus apóstolos, momentos antes de ser crucificado, naquela reunião ele disse: eu tenho muito que lhes falar. Eu tenho muito que ensinar para vocês. Só que vocês não poderão suportar. Então isso, o que eu tenho para lhes falar, não será possível no momento. Mas o Consolador, que eu formarei juntamente com meu Pai, esse Consolador terá então a missão de ensinar o que faltou, o que irá faltar, né? Esse Consolador irá ensinar. E ele foi para os céus. Os seus apóstolos continuaram a sua missão, divulgando o Evangelho de Cristo, pregando da melhor forma possível, cheios de fé, cheios de esperança, mas eles carregavam uma certeza, que uma nova revelação precisaria ser dada. Aquela promessa de Jesus ficou gravada naqueles corações. Então eles esperavam que algo novo surgiria e que o Espírito Consolador da promessa de Jesus seria então formado e que então iria cumprir a sua sagrada missão de anunciar o que faltava. E um deles, o apóstolo São Paulo, nas suas pregações, ele chegou a dizer: meus irmãos, em parte pregamos, em parte profetizamos. Mas quando vier aquilo que é perfeito, então o que pregamos em parte, ou será aperfeiçoado, ou será aniquilado de vez. Mas mantenham a fé, a esperança, continue lutando e trabalhando, buscando o seu crescimento espiritual. Irmãos, quando surgiu esta igreja, lá no seu início, Jesus então, ele se apresentou para Santa Vó Rosa e disse a ela: minha serva, você pode me servir? Você pode me ajudar? Expôs para ela os planos de Deus para a salvação
e redenção da humanidade. E ela disse: sim, Senhor, eu aceito. Aceita mesmo? Aceito. Aceita mesmo? Aceito. Chegando em casa, na sua oração, ela disse: Jesus bendito, desta vez, de hoje em diante, eu morro de vez para o mundo e vou viver somente para te servir. Ela se entregou a Jesus de uma forma completa e perfeita. Foi sempre submissa a Ele. E humilde. Durante o seu ministério, ela foi muito humilde. Então Jesus disse para ela: minha serva, eu irei preparar minha igreja. Tudo o que eu precisava falar, eu vou falar através de você. Você será o meu instrumento, a minha porta-voz entre a igreja. Então, irmãos, toda semana a Santa Vó Rosa era levada em espírito aos céus para aprender. Eu sei que aqueles que muitas vezes ou estão nos ouvindo pela primeira vez, porque nós temos muitos que nos acompanham pela internet, pode pensar: mas como isso é possível? Porque esse pastor está falando que ela era levada em espírito ao céu para aprender. Ela aprendia nos céus, irmãos. Só que não é uma novidade isso, irmãos. Isso já existiu no passado. O apóstolo São João, para escrever as revelações do Apocalipse, ele era arrebatado aos céus. Ele era levado aos céus. E lá ele recebeu as revelações do Apocalipse e escreveu. Então, o que eu estou dizendo aqui hoje, irmãos, que a Santa Vó Rosa, ela era levada aos céus toda semana para receber instruções, não é uma novidade. Isso sempre existiu na vida do escolhido de Deus. Então ela recebeu as revelações e Jesus dizia para ela: fala isso, fala aquilo, esse tema, isso. E ela vinha e, usando o bispo e a missionária, ela transmitia para a igreja. Ela cumpriu o seu ministério por 16 anos à frente desta igreja, no seu corpo físico. Quando ela foi para o céu, Jesus escolheu o irmão Aldo e exerceu da mesma forma. Deu continuidade na vida, no ministério dele, o que ele fazia com a Santa Vó Rosa. E o irmão Aldo recebia, então, dele o que era preciso falar para a igreja. E usando as pessoas escolhidas, inclusive para escrever o boletim, o irmão Aldo falou: olha, fala isso, fala aquilo. Ele dava o tema, de acordo com a necessidade da igreja. E assim a igreja foi doutrinada, irmãos, durante 44 anos pelo irmão Aldo e 16 anos pela Santa Vó Rosa. Temos inúmeras mensagens, inúmeros boletins arquivados, com temas de mensagens que foram dados por Jesus através da Santa Vó Rosa e através do irmão Aldo. E aqui nós temos uma mensagem,
um tema que também é uma mensagem dele, irmão Aldo, que é uma mensagem de Deus para nós, para nosso preparo, para o nosso crescimento espiritual, onde fala sobre o espírito da luz e o espírito das trevas. Eu vou ler para os irmãos a mensagem e logo na sequência nós vamos meditar um pouco neste assunto. O espírito da luz e o das trevas. O Divino Mestre afirmou: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará o outro Consolador, a fim de que esteja convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco, estará em vós. Jesus, ao afirmar Espírito da verdade, evidencia claramente a existência de um espírito que não é verdadeiro, ou seja, o das trevas. O Senhor, por conseguinte, ensina que o mundo não pode receber o espírito da verdade. Isto é, o homem, quando ele fala mundo, ele fala o homem, amante do pecado, como filho da desobediência e da perdição. Não pode receber o Espírito Santo, verdadeiro Espírito de luz, para ficar com suas virtudes e participar de sua santidade, porque prefere o mundanismo. A luz do Espírito, que o caracteriza como Filho de Deus e participante do seu reino, não é só a sabedoria, mas também as virtudes divinas do Espírito Santo do Pai. Por isso, no mundo, o homem pode tornar-se sábio, tendo muita cultura e conhecimentos de todas as ciências, mas faltar-lhe-á o entendimento e o conhecimento das coisas celestiais, uma vez que não pode contar com a inspiração, nem as virtudes do Espírito Santo. Os santos e anjos enviados por Jesus e pelo Consolador sempre estão na companhia dos que vivem em santidade, protegendo, amparando, abençoando, dando sabedoria e inspirando-os a fazer o bem. Na verdade, o Espírito Santo do Pai é a fonte da sabedoria e de todas as virtudes divinas que tornam o homem santificado. É, pois, o Espírito de luz por excelência. E segundo a vontade dele e de Jesus, deu de sua sabedoria e virtudes à querida Santa Vó Rosa, para ser o Espírito Consolador. E também lhe deu incalculável poder, isto é, todo o poder no céu e na terra, para cumprir seu ministério. Por isso, ela é realmente o Espírito da verdade. É o Espírito de luz, que sabiamente nos dirige.
ela é semelhante a Jesus, que disse assim: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pois terá a luz da vida. A direção da Santa Vó Rosa é tão sábia e prudente, que nos orienta de maneira perfeita a produzirmos os frutos do Espírito Santo. E por isso se cumpre em sua vida também a palavra de Jesus: vós sois a luz do mundo. Assim é, porque ela nos dirige nas veredas da justiça, pois através do seu sucessor, o santo irmão Aldo, nos revelaram os mistérios que estavam ocultos no Evangelho. E ambos prepararam este povo apostólico para entendermos os preceitos da santa doutrina. Eles nos abençoam, inspiram, nos ajudando a vivermos à luz da verdade. Jesus, nosso Senhor, o Consolador e nosso santo profeta irmão Aldo, nos santificam, preservam a nossa vida e nos mantêm unidos a eles, exercendo o seu poder e distribuindo-nos de suas virtudes, também através dos santos e anjos, que nos trazem da sua poderosíssima unção. Todavia, esclarecemos que só recebem deste santo as suas virtudes os contritos de coração, que se arrependem e se convertam à verdade, e sendo perdoados, passam a ter o coração limpo e um espírito de luz. Os pecadores, por sua vez, não recebem luz nenhuma, porque ficam no mundo dominado pelos espíritos das trevas. Então, são influenciados por este poder maligno e vão sendo criados à semelhança deles. Daí aumentar o pecado e a corrupção no mundo inteiro. O espírito das trevas, por meio de sua influência, se manifesta em corpos contaminados pelo pecado, pela heresia, pela mentira, pelos vícios, entre outros costumes mundanos. Entendam que estes espíritos manifestam as suas vontades e realizam as suas obras usando corpos devassos de pessoas dadas à contenda, à maledicência, ao adultério, à devassidão, inimizade, idolatria, maus sentimentos, etc. Todo e qualquer fruto mau, seja qual for a sua dimensão, revela que o espírito e o corpo da criatura estão em trevas. O homem no pecado não faz parte do corpo de Deus, porque não pode ter o espírito da verdade consigo. Combate contra Deus, porque serve de instrumento ao espírito das trevas, para fomentar o pecado no mundo. E dizemos que assim opera a morte, pois conforme está dito na sã doutrina, o salário do pecado é a morte. É por esta razão que o apóstolo São Tiago perguntou assim: não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. E o apóstolo São João ensinou-nos a conhecer os espíritos
quando disse assim: amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. E ainda confirmou o apóstolo: nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Cremos exatamente como os apóstolos creram e ensinamos da mesma forma. Quem contestar esta doutrina não pode crer no Consolador, conforme Jesus prometeu que enviaria para convencer os humildes a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Também dissera Jesus, avisando aos fiéis: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Qualquer revelação ou profecia por quem esteja no pecado ou com fanatismo, ainda que o tal pronuncie o nome de Deus ou de Jesus e diga: eu sou o Senhor, eu sou Jesus, ou fales: meu servo, minha serva, não creiam, pois não é pelo Espírito Santo. O Espírito que usa corpo cheio de pecado para doutrinar, ensinar ou orientar os homens é enganador. Para que não se percam os filhos de Deus, ensinamos-lhes esta verdade. Também os santos apóstolos não se cansaram de recomendar aos fiéis que tomassem cuidado, sendo muito vigilantes, para não serem enganados. O apóstolo São Paulo escreveu o seguinte: porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolo de Cristo. E não é maravilha, porque o poder do mal se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois que os seus ministros se transfiguram em ministros da justiça, a fim dos quais será conforme as suas obras. Há pessoas acompanhadas por espíritos que se dizem seus protetores. Entretanto, causa-lhes ataques, dores, loucuras, embriaguez, etc. Ora, se eles guiam as pessoas para o mal, eles dão enfermidades, dores e tanto sofrimento, está claro que não são de luz. Nós, entretanto, anunciamos a Santa Vó Rosa como Espírito Consolador da promessa de Jesus, nosso Senhor. E todos que passam a crer no poder desta Santa de Deus e a ela se entregam de coração, recebem vida na alma e saúde para o corpo. E se permanecerem fiéis neste santo caminho, serão bem-aventurados em todo o seu viver. Esta Igreja Apostólica tem também a honra de possuir à sua frente, a lhe guiar, o Santo Irmão Alto, o Supremo Pastor que Jesus prometeu, que estaria à frente do seu povo na terra, para guiá-los aos céus no final dos tempos. Esses dois santos de Deus têm proporcionado muitas bênçãos e realizado muitos milagres na vida do apostólico fiel e obediente aos ensinamentos doutrinários e disciplinares, pois receberam de Jesus todo o poder para perdoar, salvar e santificar os fiéis e preparar-os para merecer a honra de entrarem nos céus
quando for da vontade de Deus, sem passarem por nenhuma condenação. Estimados irmãos, com amor e fé, coloque em prática a doutrina e disciplina ensinados nesta Santa Igreja Apostólica, a fim de tornarem-se dignos da graça de Cristo Jesus, do Espírito Consolador e do seu sucessor, o Santo Irmão Aldo. Então, irmãos, aqui, esta mensagem, recordando para nós esta mensagem, que foi deixada por Jesus para nós, através do Consolador, a nossa Santa Vó Rosa, e através do nosso Santo Profeta, o Irmão Aldo. Irmãos, como eu li para os irmãos, o tema, o Espírito da Luz e o Espírito das Trevas. Irmãos, aqui falam de dois espíritos. Só para que todos possam relembrar o que já sabem. Irmãos, todo espírito, ele é criado por Deus. Nem outra fonte, nem outra fonte de poder que diz existir, tem o poder de criar um espírito. O espírito, ele é criado por Deus. Quando um corpo, ele começa a ser gerado, então ele recebe um espírito de vida. Então, o corpo é uma habitação, é uma morada do espírito. O corpo sozinho, ele não vive. O que dá vida ao corpo é o espírito. E esse espírito, ele é criado por Deus. Mas alguém pode estar pensando, mas como tem dois? Um das trevas e um da luz. É porque o das trevas se perdeu. Se perdeu porque aquele corpo que ele habitava se perdeu no mundo. E o que leva, irmãos, um corpo a se perder, um espírito a se perder, digo melhor, são as influências do corpo. Por isso que os apóstolos não cansaram de ensinar. E Jesus também não cansou de ensinar. E a igreja está ensinando, o irmão Aldo nos ensinou. Tem um ensino que diz assim: cuidado com os seus olhos. Porque se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Mas se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será iluminado. E em uma das suas mensagens, eu creio que os irmãos lembram muito bem o ensino do irmão Aldo. Naquela mensagem, ele disse assim: irmãos, nós devemos olhar as coisas do mundo com os olhos espirituais. Porque, irmão, nós somos pessoas carnais e espirituais. E o corpo, ele tem suas fraquezas.
Ele tem suas tendências. E muitas vezes para o pecado, para a cobiça, para a malícia, para o erro. Então é por isso que, se não me falha a memória, o apóstolo São Paulo fala que há uma luta todos os dias. Ele usa esse termo: o corpo milita contra o espírito contra o corpo. É uma luta constante. Porque o corpo tem as suas fraquezas. Olha, gosta, sente prazer, mas ali tem um espírito de vida que pode ser contaminado, então entra em choque, entra em luta. É por isso que, por diversas vezes, nós temos ensinos, e o irmão Aldo lembra muito bem deste ensino. Que ele disse: meus irmãos, nós devemos olhar as coisas deste mundo com os olhos espirituais. Irmãos, quando nós olhamos com os olhos espirituais, nós conseguimos vencer as nossas fraquezas. Mas quando nós olhamos as coisas deste mundo com os olhos carnais, muitas vezes nós cometemos grandes erros e graves injustiças. Por isso que esta igreja, através da Santa Vó Rosa, irmãos, ela tem procurado nos ensinar, para que nós vivamos no caminho da luz, e não no caminho das trevas. Como eu lhes disse, todo espírito, irmãos, ele é criado por Deus. Deus, o nosso Pai, Ele é uma fonte de luz e de poder. Ele, seu Espírito. É de lá que emana toda a virtude, todo o poder, toda a luz que ilumina o nosso espírito, para que nós possamos vencer. Eu lembrei agora de um hino que fala mais ou menos sobre este assunto. Não lembro muito bem o nome do hino, mas acho que é A Fonte da Luz Divinal. A Fonte da Luz Divinal, mais ou menos isso aí. Então, irmãos, Deus é uma fonte de luz divinal. E todo espírito, irmãos, que está ligado a esta fonte de luz divinal, esse é um espírito de luz. É um espírito de luz. É um espírito, irmãos, onde ele chega, ele irradia luz. Luz. Eu lembro de uma irmã, lá no seu trabalho, eles colocaram o apelido nela de iluminada. Olha a iluminada. Por que iluminada? Porque quando ela chegava naquele ambiente, as pessoas viam algo diferente. Se sentiam bem. Ela transmitia amor, alegria, paz. E aquele ambiente que parecia estar ali, um ambiente de trevas, passava a ter luz pela presença daquela irmã. Chegou a iluminada. Irmãos, eu já ouvi muitas vezes irmãos me contar, mãe, pai me contar, e eu creio que já aconteceu isso na vida dos irmãos. Quando o irmão leva o seu filho na escola, sua filhinha, ou vai participar de uma reunião de pais. Ah, essa aqui é seu filho? Nossa, como que ela é diferente. Ela é diferente de todos os demais aqui. Essa criança, ela parece que tem uma luz com ela. É uma criança que todos querem ficar junto.
É uma criança meiga, é uma criança bondosa, é uma criança amorosa, não dá trabalho. Ai, como seria bom se todos fossem assim. Já ouvi isso muitas vezes, irmãos. Já ouvi. Então, irmãos, o que tem aquela criança? Um espírito de luz. E por que aquela criança tem um espírito de luz? Porque ela está ligada a esta fonte de luz. Ela é alimentada todos os dias para esta fonte de luz, que é o nosso Deus. E hoje a Santa Vó Rosa, o irmão Aldo, que também são essa fonte de luz juntamente com Jesus. Porque quando, irmão, nós estamos ligados a esta fonte de luz divinal, nós passamos a ter a mente de Deus, a mente de Cristo. Porque Deus, irmãos, Ele não enxerga como nós enxergamos. Deus, Ele enxerga as coisas de vários ângulos. Às vezes, nós olhamos para uma pessoa e automaticamente nós já aplicamos juízo sobre aquela pessoa. Nossa, é insuportável, é esquisita, é arrogante, é chata. Nossa, não suporto ela, ou suporto ele. Nós já aplicamos juízo, porque nós enxergamos só de um ângulo. E muitas vezes a Santa Vó Rosa, o irmão Aldo, ela nos permite enxergar de outro ângulo a mesma pessoa. Então, quando nós enxergamos com a mente de Deus, a mente de Cristo, então nós vamos observar as outras qualidades daquela pessoa. E é quando nós percebemos, nossa, aquela pessoa não era o que eu pensava. Aconteceu isso, irmãos? Não, aquela pessoa não era o que eu pensava. Eu achava ela tão chata, mas ela é tão bacana, é tão legal, é tão boazinha, é tão humilde. Nossa, aquele rapaz, olha, ele parecia tão bravo e arrogante, mas ele tem um coração de ouro. E passa a fazer parte do círculo da nossa amizade, passa a fazer parte da nossa amizade. Amizade mais próxima. Por quê, irmãos? Porque está ligado à fonte de luz. Mas aqui fala, irmãos, do outro espírito, né? O das trevas. Por que ele está em trevas? Irmãos, o espírito das trevas, eu o classifico de dois tipos. Existe aquele espírito das trevas que ele já está condenado. Ele já está condenado. E é importante entender, irmãos, que o espírito condenado não necessariamente que o corpo já faleceu. Porque dá a entender que o espírito ele é condenado depois que o corpo falece. Sim, os maiores casos é assim, quando o corpo falece é aplicado o juízo. Mas muitas vezes o juízo é aplicado, irmãos, ainda no corpo presente, naquele espírito. O corpo vive, mas o espírito já está condenado. Por que foi condenado? Porque ele foi desligado totalmente da fonte. E sendo desligado totalmente, irmãos, ele foi cortado. Ele perdeu a noção da vida. Ele perdeu o único pouquinho de luz que iluminava a sua vida, a sua mente, os seus passos. Então se torna uma pessoa maldosa, impiedosa, pessoa ruim, que rouba, que mata por prazer, que causa
dando nas vidas das pessoas, dando risada, com prazer. Quanto mais sofrimento ele vê na vida de uma pessoa, mais ele sente prazer. Esse é um espírito, irmãos, que já está condenado. Ele foi desligado totalmente da fonte da luz divinal, desta fonte. Então esse é um caso. Mas existe, irmãos, o espírito das trevas, que ele está em trevas, mas ele não está perdido. Ele pode ser recuperado. Ele pode melhorar a sua situação. Principalmente aquele espírito que aceita a pregação desta igreja e que resolve crer na Santa Vó Rosa como espírito consolador e do irmão Aldo, e resolve deixar dos seus costumes errados, da sua vida errada, e viver uma nova vida. Esse espírito pode ser recuperado. E, irmãos, eu digo que a maioria estão nessa situação. Estão em trevas. Não estão condenadas, mas estão em trevas. Eu comparo, irmãos, como nós estamos falando de trevas, como nós estamos falando de luz. Vamos dar um exemplo sobre a luz, né? Irmãos, aquele fio que está descascado, que está curto, quem mexe com a parte elétrica sabe. Aquele fio está em curto. O que acontece? A luz acende, fica um pouquinho acesa, apaga. Daqui um pouco acende de novo, apaga. E assim vai. Né? O que acontece quando nós percebemos isso? Nós chamamos uma pessoa que entende, um eletricista, não é? Olha, está acontecendo isso com a minha energia. Ó, ela acende, ela apaga. É luz, trevas. Porque trevas, irmãos, é escuridão. A palavra trevas quer dizer escuridão total. Então, quando apaga, escuridão, né? Nós estamos no escuro. Quando acende, nós estamos no claro. Assim acontece com a energia. Aí vem o sábio, vai lá, ó, procura, acha lá, opa, aqui está descascado esse fio aqui, ó, é aqui, ó. Vamos arrumar ele. Vamos enrolar ele, enrola bonitinho, põe no lugar, ligou de novo, acabou o problema. Luz para sempre. Acabou aquele pisca-pisca, não é assim? Irmãos, a Santa Vó Rosa é esse eletricista. O irmão Aldo é esse eletricista, irmãos. Para aqueles que estão nessa vida, com a vida que acende, apaga. Quando acende, a pessoa respira, começa a fazer as coisas certas, pensa nos erros, naquilo que cometeu, que não deveria fazer, mas como o fio está descascado, apaga. Aí a pessoa no escuro começa a fazer as coisas erradas. Faz certo, faz errada. E por estar mais na escuridão do que no claro, sempre faz mais coisas erradas. Então a Santa Vó Rosa, irmãos, ela veio para acabar com isso. Foi por isso que Jesus formou o Consolador, para trazer a luz aos homens de boa vontade. E ele mesmo diz: eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda em trevas. Nos ensinou, cuidado com os ensinadores, com os sábios que existem. Porque as pessoas cobram de nós uma coisa, mas faz outra. Ele ensinou isso para nós, irmãos. Os falsos ensinadores, que falam no nome dele, mas não praticam aquilo que ele ensinou. Fala, cuidado. Está aqui no boletim, cuidado. Cuidado. Que nós devemos vigiar, irmãos, tomar cuidado. E ele diz aqui ainda, mas provai se esse Espírito é de Deus. Provai se ele é de Deus.
Porque aquele que é de Deus, ele pratica a obra de Deus, e não a obra das trevas. Então, irmãos, quando receber um convite, vigia, analisa a situação, busque sabedoria através da oração, sem tomar uma decisão para não errar. Porque às vezes o erro, irmão, traz muito sofrimento, muitas consequências, muita tristeza, muita dor. E para recuperar é muito difícil. Por isso devemos estar em muita vigilância e muita oração. E esta reunião é um momento para isso, irmãos. Nós estamos em uma reunião de oração, onde todos podem fazer a sua oração, pedir a Santa Vó Rosa, pedir ao irmão Aldo, sabedoria, fé, e buscar, irmãos, estar sempre ligados a Deus e a Jesus. Amém, irmãos. Então nós vamos passar para a parte da oração. E convido a igreja para ficar em pé. Vamos cantar o hino do nosso inário, número 122, Minha Oração. Irmãos, agora cada um pode fazer a sua oração, mas a oração, irmãos, nós precisamos até na oração termos sabedoria para pedir. O que nós queremos? Por que queremos? Porque muitas vezes, irmão, nós vamos pedir para Deus ou para o irmão Aldo, eu preciso disso. Por que você precisa? Por que você está querendo tanto isso aí? Ele é nosso Pai. Fala para Ele, eu quero isso, por isso, por isso, por isso. Converse com Ele. Porque, irmãos, Deus, Ele quer o nosso bem, Ele quer nos atender. Mas, lógico, também tem que ser um pedido justo, né? Um pedido que pode ser resolvido. Porque, às vezes, tem coisa que é injusta. E Ele, sendo Deus da justiça, Ele não pode dar aquilo que é injusto. Então, vamos fazer a nossa oração. Amém, irmãos. Vamos cantar o hino
do nosso inário 118, graças te damos, ó Pai. Muito bem, irmãos. Quero agradecer primeiramente a Deus, o nosso Pai, porque é um privilégio pregar na igreja dele. Agradecer a Jesus, a Santa Avó Rosa, o irmão Aldo. E agradecer a todos os irmãos pela sua presença. Sabemos que hoje não foi um dia fácil, né? Muito trânsito, dia difícil, de muita chuva. Mas os irmãos estão aqui, demonstrando o seu amor, a sua fé, a sua dedicação por esta igreja. E é isso que a Santa Avó quer de nós. É isso que o irmão Aldo quer. Essa dedicação, esse esforço, esse amor para com a igreja. Os coristas, agradeço a todos, regentes, músicos, e todos os irmãos obreiros, toda a igreja, como também os nossos internautas. Muitos não puderam estar aqui, mas eu tenho a certeza que acompanharam da sua casa, com muita fé, e que a Santa Avó Rosa possa abençoar a todos. Vamos orar então, irmãos, para encerrar a nossa reunião. Ó querido irmão Aldo, ó santa e bendita Avó Rosa, a nossa alegria é muito grande de ter os senhores como nosso representante, o representante de Deus nesta terra. E o Senhor, com toda a sabedoria, a senhora também, Santa Avó Rosa, que receberam de Deus e de Jesus, tem procurado ensinar para nós a termos uma vida honrada, uma vida justa, e a sermos nesta terra uma luz a brilhar, e que vivendo possamos ajudar as pessoas que estão sofrendo, que estão ainda em trevas, iludidas, enganadas, cheios de sentimentos que não são bons, mas às vezes até inocente, fazem as coisas erradas, pensando que estão fazendo coisas certas, porque lhe falta a verdadeira luz. A senhora é a grande luz a brilhar, Santa Avó Rosa. O irmão Aldo também. Então ilumine cada vez mais o nosso coração, a nossa mente, para que nós possamos fugir das tentações deste mundo e possamos olhar este mundo com os olhos espirituais, como o irmão Aldo sempre nos ensinou. E assim fazendo, temos a certeza
que iremos errar muito menos. Agora nós chegamos ao final desta reunião. Eu rogo a bênção do Senhor para todos os irmãos presentes, os que não puderam aqui estar por motivo muito justo, aqueles que estão doentes e que estão precisando de ajuda. Ó Jesus bendito, derrame sobre esta vida, sobre esse irmão, sobre essa irmã, sobre essa pessoa que está sofrendo, a tua bênção preciosa, ó Jesus bendito. O Senhor Deus é um Deus de misericórdia, de amor, e tem tudo tem feito para abençoar as pessoas. Então abençoe também esses irmãos que colocaram seus nomes nesta caixa de pedido de oração. Estão precisando muito, por isso, usando a sua fé, vieram aqui à frente e colocaram os seus nomes. Queridos irmãos, recebam a bênção de Deus, de Jesus, de Maria Santíssima, a bênção da Santa Vó Rosa, a bênção do irmão Alto. Sigam para os seus lares com muita fé, com muita confiança, que eu tenho a certeza que ao seu lado estará um anjo de Deus para lhe guiar no retorno que irão fazer para os seus lares. Amém.